Bom dia, povo do Instagram. Domingo, primeiro dia do mês, da semana, né? A gente trouxe a proposta da Academia da Prosperidade, que nada mais é do que um treinamento semanal para que a gente possa estar lendo livros, possa estar recebendo uma palavra de empreendedorismo, de prosperidade, tá? A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente só quer fazer o que a gente faz na academia para fazer exercício físico, que é constância. A gente sempre está fazendo aquilo. E perante algumas pesquisas, algumas situações, a gente também vai trazer informação para vocês, tá? O que foi o livro da semana? Thiago Brunetti, especialista em pessoas, né? Soluções inteligentes, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Muito bacana. É um livro que no áudio dele dá 6 horas e meia mais ou menos, né? Para você poder estar ouvindo, estar fazendo as coisas, né? É interessante comprar o livro quando a gente ouve ele no áudio, para honrar a pessoa que escreveu. É muito importante isso. Isso nos aumenta essa questão de evoluir, de estar caminhando, né? O que o livro fala aqui nos primeiros temas? Não estava achando a folha, hein? Várias anotações, tá? O que ele fala de introdução? Eu não posso dar tanto spoiler que é para vocês lerem também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho para dar aquele gostinho assim de falar, opa, vale a pena ler. Eu achei muito bacana, eu acompanho o Thiago Brunetti há algum tempo e vale muito a pena, assim. E ele é só um parceiro. Esse negócio da gente ficar vendo o artista, pessoa que tá como que se ela estivesse acima da gente, não é legal. É legal a gente entender que ele é uma pessoa que está estudando há mais tempo. E isso, honrar isso, né? Pessoa que está treinando há mais tempo. Então, vamos lá. O que ele começa abordando na introdução? O mundo ideal e o mundo real. São 8 capítulos, né? Essa é uma introdução. O que seria, que ele coloca no livro, que leiam, que é muito bacana. Ele fala sobre o que seria a pessoa totalmente correta, a pessoa totalmente polida, que segue todas as questões éticas, né? E o que é real, que na verdade existe a inveja, existe haters, existe pessoas querendo derrubar projetos e às vezes elas nem têm consciência disso, às vezes tem questão de trauma, de processos individuais delas, elas acabam tendo esse comportamento, e é interessante até ter essa compreensão. No capítulo 1, ele comenta um pouco sobre as 3 esferas de amizade, né? O que seria? Jesus Cristo, por exemplo, tinha 500 pessoas em volta dele, 12 apóstolos, mas 3 pessoas próximas a ele. Nem ele, que não tinha pecado, que fazia tudo perfeito, não teve quem não o traísse, quem o vendesse. Então, realmente, mesmo Jesus Cristo, entre os apóstolos, teve Judas. Entre o seu círculo íntimo, teve quem o traiu também, que era só 3 pessoas. E aí vocês leem o livro, que é muito bacana ver isso, né? E aí a gente fala das nossas esferas da amizade, porque às vezes a gente precisa daquela multidão, mas você não precisa ter aquela proximidade tão perto. Então tem as pessoas que são necessárias, que elas estão ali no processo, né? Tem as pessoas próximas e tem as pessoas que realmente são íntimas, né? No caso dos apóstolos eram próximos, mas não estava na intimidade ali, do acordado, dormir. E ele tinha pessoas íntimas a ele, né? No segundo capítulo ele fala da teoria dos incontornáveis, que seriam pessoas que não tem como você fugir delas, porque elas são o seu parente, a pessoa, seu colega de trabalho, e você não tem como deixar de vê-los todos os dias. Então você tem que criar estratégias inteligentes para que convivam de forma plena, né? Ele aborda diversas técnicas, né? Achei legal. Tem a teoria dos contornáveis, que já seria o 3º capítulo, que seria aquelas pessoas que você pode evitar. Por exemplo, eu vou num cabeleireiro que não gosta, ele está falando mal dos outros ali, tá? Um exemplo, né? Que não que seja isso. Ou eu vou num local que eu não gosto do jeito que a pessoa me trata, você não precisa ir, porque é uma pessoa contornável. E aí ele segue alguns exemplos, eu não vou dar muito spoiler. Como o rio, quando ele vê uma pedra, ele não arranca a pedra, né? Ele
desvia da pedra e continua seu leito, né? E caminha, né? Tem a teoria, o capítulo 4 fala sobre os casados, né? Que não tem como, assim, para você estar casado, pelo menos a mesma direção você tem que ter, né? Não precisa ser igual, as pessoas têm jeitos diferentes, têm manias diferentes, mas se elas tiverem valores diferentes, é muito complicado. Então essa seleção, ela vale a pena. E coloca, né, a questão de compreensão no seu cônjuge, e às vezes ele não está na mesma etapa que você, e essas questões, né? Do 5º capítulo fala sobre os ladrões da alegria, né? Sequestradores da felicidade. E aí ele coloca que tem gente que você já vê o sorriso, já vê aquela pessoa contagiante, que a vida dela está plena, ela vai ser uma pessoa que vai abrir portas, ela vai ser uma pessoa que vai estar com você, vai estar animada, tudo. E tem pessoas que já fecham a cara, mal-humorada, e algumas vezes elas vão querer te boicotar, vão querer te minar, e aí você tem que encarar ela como uma pessoa que você vai ter que contornar, vai ter que lidar, e elas já se mostram, né? Então é como lidar com especialista em pessoas, né? Como é que a gente lida, né, com esses ladrões da alegria. Às vezes você vou fazer uma palestra, o cara, pô André, mas você não tá com a câmera mais top e tal, não sei o que. Realmente, eu não estou usando quase nenhum recurso, mesmo tendo uma produtora, né? Sendo proprietário de uma produtora, eu não vou envolver um parceiro meu que tem uma câmera 4K, que tem casamento para fazer, que eu tenho esses parceiros, um pessoal, uma equipe tremenda aqui, sem poder falar para ele, olha, o aluguel é tanto, você vai fazer minha arte de introdução aqui, vai ser tanto, eu quero que você depois faça rede social, vai ser tanto. Então tudo isso tem custo, né? É até interessante, né, abordar aqui o livro dele, mas eu também tenho essa consciência. Então vai chegar o momento que eu vou falar, vamos fazer uma para ficar legal mesmo, para bater. Valeu, Sujeito Rock, você me ensinou a travar o Zoom, eu acho que tá mais fazendo assim. Eu não estou lendo os comentários, porque eu estou usando o celular, estou usando uma câmera para registrar de forma permanente, né? E estou usando uma outra pequenininha para guardar. O áudio está saindo aqui, está guardado ali, e está saindo direto para Instagram e para a câmera. Coisa simples, né? E aí a gente tem o capítulo 6, né, que é a trilha da vida, que fala da questão da modelagem, né? Você vê que legal, a gente estava falando, né, que o primeiro assunto nosso foi modelagem, depois evite reclamar, né? E nós vamos ter transbordo, questão de abundância, transbordo, para o próximo tema, que eu acho que é amanhã, dia 15. No finalzinho do dia a gente aborda isso. Acho que como palestra, mesmo como matéria, vamos ver se a gente convida alguém de vez em quando a gente aborda aqui, a gente vai tocando, né? Fechar um ciclo aí de conhecimento para quem quiser aproveitar. E aí ele fala da modelagem, que realmente com quem que a gente convive, como que você foi criado, que isso vai te trazer diversas manias, diversas questões até psicológicas de atuação, porque você foi criado daquele jeito, né? Aí o 7º é o espelho da vida, que aí ele tem 6 etapas da vida, né? Que é esse início, desculpa, é no 6 mesmo, fala das 6 etapas. É o início da vida, aí depois a gente vai estar se posicionando sobre o que quer fazer, qual que é o seu projeto, eu anotei aqui, esse aqui é complicado, peraí. Esse aqui é legal. Você vai ter as etapas de como é a sua vida, até você entender o seu propósito, que seria a 3ª etapa, né? Que é as influências que você foi tendo, as cabeçadas que você vai dando, depois o seu propósito, depois do seu propósito você vai ter que se atualizar, depois você vai ter que se especializar, e aí vai nesse caminhar. Não vou dar muito spoiler do livro aqui, se eu ficar lendo o livro aqui, vocês vão ler o livro, não vai ter graça, né? A ideia é só dar uma panorâmica. E é muito bacana que ele coloca essa questão de como se comportar, né? E aí, no espelho da vida, é uma questão de
O que você quer vender? Como você quer se posicionar? Aí você tem a questão de vestuária, você tem a questão de posicionamento. Você vai colocar coisa no Instagram que não tem a ver com o que você está querendo propor. Você vai colocar você no iate lá, sendo que às vezes você quer falar da palavra, das questões simples, né? Um exemplo. Vamos pôr o Thiago aqui, que é legal. Como é que põe aqui pro lado? Cadê? Aí, deixa o capona do livro dele aí, é legal. Aí a gente vai tá se comportando com o que é o espelho da vida, o que você quer se posicionar, que é uma posição real, né? Não pode viver de forma falsa, né? Mas você não vai poder mostrar uma coisa que as pessoas não estão esperando de você, né? E aí tem também a questão de algumas abordagens que ele até dá exemplo, que por exemplo, precisa sorrir, precisa ser animado, precisa estar abraçando as pessoas que elas esperam isso de você. No caso dele, né, que é uma pessoa famosa, ele mesmo se coloca como que ele está treinando essa situação, né? Então as pessoas esperam um abraço, esperam uma situação assim, e de repente elas ficam tristes, né, por ele chegar num ambiente, num mercado, num lugar, e as pessoas não entendem que é uma pessoa comum, né? É muito importante entender que essas pessoas são comuns, não são, são especialistas na questão mental. Então a gente está até abordando aqui o próximo livro também, na questão de comportamento, na questão de identificar como se colocar na sociedade. Mas são pessoas, não são santos, não são nada que você tem que... não, é um colega que tem mais conhecimento. Ele, Paulo Vieira, o Pablo, qualquer um que trabalha com essa questão. Que se você colocar como uma pessoa muito maior, você não consegue nem falar se você estiver do lado. É uma situação para se pensar e até se posicionar, né? Voltando ao livro, né? Aí ele fala da questão do laboratório milenar, né? Que é as passagens bíblicas, né? Todo o posicionamento que a palavra nos dá para que a gente lide com pessoas, né? Mais uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Então tem muita coisa que a gente, né, tem que se controlar. Às vezes no trânsito vai brigar com o cara, você tem que parar para pensar. Tire a primeira pedra que não tem pecado. E tem várias coisas bacanas. Foi muito bacana ler o livro. Para mim, eu vou utilizar ele para minha vida, para esse ano, para o próximo. Valeu a pena, gostei pra caramba. E o próximo livro, esse livro é um livro de umas 6 horas e poucas, se você ouvir ele, se você ler, depende do tempo que você consegue parar, né? O próximo livro é de 1h30, mais ou menos. Como é que faz o próximo aqui? Aí, vamos lá. Próximo livro. Começou a semana, vamos focar agora no próximo livro. Deu um panorama, tô pegando o jeito de falar e não umas travadas, né? Paulo Vieira, que é um PhD, é um dos maiores escritores que tem sobre a questão mental, né? Eu já vi muitas informações do Paulo Vieira que ele, no método SIS que ele vende, ele tem algumas palestras, alguns cursos, ele realmente consegue ir no trauma das pessoas, às vezes que tiveram até problemas de abuso, problemas de coisas crônicas mesmo, né? E ele consegue estar fazendo a pessoa se colocar na sociedade, sair um pouco fora disso. Tem muitos depoimentos assim do trabalho dele, né? Ele é um homem que impactou 40 milhões de pessoas, ele deve ter muito depoimento. E é internacionalmente conhecido, assim, né? E é bom pegar esses caras, né? A gente está pegando a linha mente, como reprogramar as coisas, né? Pegando a linha da modelagem, foi a nossa primeira aula, depois não reclamar e agora o transbordo. Então a gente está nessa linha de se posicionar, né? Que é aquela história que eu falei aqui nos vídeos. Não adianta você sair da comunidade, ter uma casa maravilhosa, se você não tirar a comunidade dizendo eu sei. Tinha outro nome a comunidade, a gente não pode usar esse nome mais. Porque você tem que se transformar, né? A intenção, voltando, não é ser melhor que ninguém, não é isso. É a gente só dar uma direção e vocês poderem seguir. A ideia é que esse material seja 5 temas e a gente fique até o final do ano lendo livro. Toda semana um livro, pelo menos a indicação aqui. Talvez eu não pare para falar tanto assim, dependendo das correrias, né?
mas que a gente vá se aprimorando. A gente está com bastante espaço, aumentou os espaços aqui, vamos ver se a gente faz alguma coisa presencial, acho que dá para umas 30, 40 pessoas, além dos outros espaços. A gente vai ver o que rola, né? Então vamos falar do próximo livro da semana, estou enrolando demais. O Poder da Autor-Responsabilidade. Está escrito isso aí mesmo. Autor-Responsabilidade. Por quê? Um pouquinho que eu entendi desse livro, que eu vou ler, ele é um livro 5 vezes menor do que o do Thiago, né? Então vai ser bem mais rapidinho assim, mas eu acho que é bacana. É você parar de culpar os outros sobre coisas que você não fez, sobre procrastinação, sobre ações que você deixou de se posicionar. E vamos ler junto, eu não li. Eu gosto de não ter lido porque a gente vai descobrir junto. Gostei muito do livro do Thiago, especialista em pessoas. Paulo Vieira, vamos ver se a gente pega outra linha que foge um pouco dessa questão da mente, né? Para outros focos. Quem tiver opinião para dar, por favor, né? Nossa linha é treinar toda semana para ser um pouquinho melhor. 1% melhor do que ontem. Essa é a nossa luta. Obrigado, pessoal. Fique com Deus aí. Tomara que o áudio tenha saído legal. Faz bem. Vamos ler esse livro essa semana. É pequenininho aí, ó. Já aproveita e lê o Thiago também. Comenta aí. Vamos debater as leituras. Obrigado.